um dos exemplos, eu estava falando sobre o fato de Jesus não ser pobre, porque nós, tendo Jesus como exemplo e sendo discípulos dele, muitas das vezes nós achamos que nós não podemos ter prosperidade e ser rico. Afinal de contas, Jesus era pobre. Quem sou eu para querer ser rico? Quem sou eu para querer ser próspero, né? E eu falei que isso é uma mentira, porque Jesus, ele nunca foi pobre. Ele decidiu não ter bens materiais acumulados, mas isso não significa que ele era pobre. Eu tenho várias provas que aqui não vou falar para você. Se você quiser, você pode me procurar que eu te provo isso. Mas eu vou te dar um exemplo. Se você fosse uma pessoa que pudesse, de repente você convida aí 10 pessoas para sua festa e de repente chega mais de 20 mil pessoas. E você, apenas com um bolo de 2 quilos, consegue, e sem salgadinhos, consegue alimentar essas 20 pessoas. Você pode se considerar uma pessoa pobre? Quer mais um? Suponhamos que você esteja aqui na sua casa e de repente chega uma cobrança de um imposto que você não esperava. Esse imposto ele cobra aí 10 mil reais e você precisa pagá-lo urgentemente e você não tem nenhum dinheiro na tua casa. Aí você chama o teu filho e fala: filho, abre lá embaixo, vai lá na garagem, abre a boca do cachorro, tira lá os 10 mil reais da boca dele e vai lá no banco e paga esse imposto. Você pode ser considerado pobre se você tem essa maestria de fazer esse tipo de coisa? Pois bem, eu pesquisei a respeito dessa questão da abundância. Jesus ele não era rico de bens financeiros acumulados, mas na verdade ele tinha muita abundância, porque a verdadeira pobreza ela tá na falta de acesso aos recursos para suprir as suas necessidades básicas. Se você tem acesso aos recursos e esses recursos conseguem serem multiplicados, independente se é vinho, se é dinheiro, se é comida, independente disso, você não pode dizer que você é pobre. Não tem como você ser pobre. Fora que Jesus era sustentado por mulheres muito ricas. Jesus, como eu já disse, dormia na casa de pessoas, comia na casa de pessoas ricas, era convidado para festas de pessoas importantes. Então, essa visão faz com que você queira ser algo que te ensinaram que Jesus era. Mas na verdade ele não era. Ah, Rose, mas lá na Bíblia diz que ele se fez pobre. Ele se fez pobre na cruz. Esse texto está dizendo que ele se fez pobre, se tornou homem e se fez pobre na cruz, quando ele levou todos os nossos pecados, se tornando pobre para que fôssemos ricos, mesmo que ele tivesse sido. Aí tá falando o quê? Que é para que fôssemos ricos, não para que você fosse pobre, humilde, no sentido de pobreza e dizendo que você é um seguidor de Jesus e que Jesus não era e você também não é. Quer um outro exemplo? E isso me chocou, me choca. Porque mexe comigo, ok? E talvez seja um exemplo que mexe comigo e não tenha nada a ver com você e tá tudo bem. Deu até calor aqui. Vamos lá. Eu já falei sobre isso uma vez, já tenho vídeo gravado aqui no Instagram, tá? E posso te dar maiores informações sobre isso, porque eu não vou ficar me alongando aqui, porque ontem deu quase 15 stories, essa não é a ideia hoje, tá? Mas a fé é algo... Eu não sei, gente, eu nasci com alguma coisa relacionada a isso porque ela me atrai. É algo que me encanta, é algo que eu pesquiso, é algo que eu busco. Eu quero entender o que é a fé, como ter fé, como buscar a fé. E a vida inteira, por ler a Bíblia e ouvir de muitas pessoas da maneira errada, eu tive a minha fé abalada. E talvez até por isso eu não tenha conquistado uma grande fé. E eu vou te provar, olha aqui, ó. Eu tenho quadros em todos os lugares da minha casa, tudo é possível aqui ter fé. Aqui eu tenho também, ó, tá vendo, ó? Sobre fé, eu tenho fé espalhada aqui, ó, solta, eu tenho nas paredes, no meu quarto tem fé pra tudo quanto é lado, ou seja, perceba como isso sempre foi algo importante pra mim. E eu vou mostrar pra você o que aconteceu. Fala pra mim, o que você vê aqui, ó? Provavelmente você vai dizer uma folha em branco, certo? Mas eu vou se aproximar de você. O que você enxerga? Vou aproximar mais um pouquinho. Você sabe o que é isso? Consegue ver aqui? Isso daqui nada mais é do que um grão de mostarda. Exatamente. Olha o tamanho da folha. Olha o tamanho do grão. Minúsculo. E nós sempre ouvimos, lemos e estudamos que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover um monte de lugar. Mas você precisa de uma fé bem pequenininha. Se uma fé pequenininha vai fazer grandes coisas. E aí a Rose, apaixonada pela fé, sempre achou que não tinha capacidade de ter uma grande fé. Por quê? Porque se uma bendita fé daquele tamanho que eu te mostrei, ela simplesmente pode mover uma montanha, que fé eu tenho? Que não consigo fazer nada. Não
consigo curar uma dor de cabeça, não consigo praticamente nada. Então, assim, uma busca incessante por algo que pra mim era impossível. Mas, como sempre, não entendendo certas coisas e buscando informações, eu fui procurar no grego original. E a palavra que aparece no grego, eu não sei pronunciar, mas é mais ou menos parecido com hos. E hos no grego significa como ou da mesma maneira que. Então, o versículo correto é: se você tiver uma fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque lá em Mateus, Jesus já tinha explicado sobre o grão de mostarda, que ele fala que cresce, se torna um grande arbusto, onde até os passarinhos fazem os seus ninhos. Ou seja, não é uma fé pequena que faz grandes coisas, mas sim uma fé crescida, um tamanho de fé grande. E aí sim você consegue fazer grandes coisas. Eu sei que talvez para muita gente que assista, talvez pense assim: nossa, mas a Rose fica procurando agulha no paieiro, piolho pelo em ovo, coisas tão minúsculas. Pode ser minúscula para você, que talvez não queira se aprofundar naquilo que a palavra de Deus verdadeiramente diz. Mas para muita gente, assim como para mim, teve um efeito muito negativo, porque eu achava que a minha fé não era absolutamente nada e que eu nunca conseguiria ter uma fé maior do que um grão de mostarda. Aliás, nem chegar num grão de mostarda. Isso me trouxe diversos bloqueios relacionados à fé, que eu tento quebrá-los até hoje. Tem pessoas que não querem ser ricas e prósperas porque acham que rico não vai para o céu, que é quase impossível entrar no reino dos céus, porque não se é explicado o contexto, não se é explicado o significado da palavra de acordo como deveria ser. Você sabia que nós temos milhares de mulheres com as suas autoestimas completamente destruídas, com casamentos falidos, porque acham que não podem usar batom, não pode tirar o pelo debaixo do sovaco, não pode se depilar, não pode usar perfume, não pode usar maquiagem. Tudo por conta de textos mal interpretados, de textos levados à risca. Você sabia que existem religiões que simplesmente isolam completamente e fingem que a pessoa é um fantasma se ela tiver um pecado que são considerados graves e que eles simplesmente desassociam essa pessoa dessa igreja, né? E a pessoa simplesmente, nem que um filho morra, essa pessoa não é avisada para ir ao velório do filho, e se ele for, ele é tratado como um fantasma. Ninguém, se a pessoa olha para ele, se ele estiver de um lado da rua, os irmãos têm que atravessar do outro lado e não pode nem sequer falar um oi para ele, por causa de textos mal interpretados, textos que foram escritos dentro da palavra, com um contexto, com uma história, com uma cultura que deveria ser analisada e não aplicada para a nossa cultura, para a nossa época, porque eram contextos, eram situações específicas. E você sabia que, por exemplo, essa religião mesmo que eu acabei de citar, você sabe que de acordo com alguns estudos e algumas pesquisas, é a religião que mais tem pessoas que, exatamente, é a que mais tem dezenas e dezenas, se não centenas de milhares, centenas de pessoas por ano acabam fazendo esse tipo de coisa por conta de religião. Então, o que eu tô falando aqui, gente, o que eu tô trazendo para vocês é algo importante, não é algo insignificante, é algo que talvez para você não faça tanto sentido, mas que para muitas pessoas pode libertar, pode trazer vida e vida em abundância. Eu vou te dar só mais um exemplo de como essas traduções, como essas interpretações da Bíblia, como essas tantas versões pode simplesmente minar uma fé da pessoa, pode simplesmente fazer ela enxergar um Deus mau, pode fazer ela enxergar um pai maldoso que não ouve seus filhos e que principalmente não cumpre o que promete. Olha só, um amigo meu colocou um versículo no status. E quando eu olhei para aquele versículo, isso que é importante você estudar literalmente aquilo que você crê. Quando eu olhei para aquele versículo, talvez se eu não soubesse esse versículo de cor, ou já não tivesse lido ele diversas vezes, eu teria falado, nossa, que lindo. Mas quando eu bati o olho, eu falei, tem coisa errada aí. E eu vou colocar esse versículo aqui para você entender o que eu tô falando. Olha que lindo isso aqui. Perfeito, né? Eu vou te dar mais do que você pediu. Seja paciente e confie em mim.
Vamos nos apegar a esse versículo, orar bastante, porque Deus está falando que Ele vai dar mais do que eu pedi. Então eu só tenho que confiar e ser paciente. Aí você espera 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos, orando todos os dias, pedindo todos os cultos de oração, fazendo campanha, fazendo jejum e nada acontece. Sabe por quê? Porque não é isso que o versículo diz. Aqui está dizendo mensagens bíblicas e tem uma referência, ou seja, ele está citando a Bíblia. Mas o versículo original, vindo do grego, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que opera em nós. Ou seja, primeiro, ele não está falando que vai fazer, ele está falando que ele pode fazer, o que é diferente. Segundo, de acordo com o poder que opera em nós, então quem faz sou eu e não ele exclusivamente. Você consegue entender o quanto esse tipo de coisa pode minar a fé de uma pessoa? O quanto esse tipo de coisa pode e tem feito Deus as pessoas se decepcionarem com Deus? O quanto esse tipo de tradução errada da palavra pode fazer com que a pessoa pense que Deus não a escutou e que Deus não a ama e que ela não é um filho, uma filha amada de Deus? Isso é sério, gente. Isso tem acabado com a alma das pessoas, tem acabado com o psicológico das pessoas. Graças a Deus existem as terapias, as aplicações, por exemplo, das técnicas de PNL que eu tenho usado nas minhas terapias, que tem ressignificado traumas, que tem curado feridas, que tem ajudado as pessoas a entenderem a verdade da palavra de Deus. E volto a repetir, se você é uma dessas pessoas que foi ferida, que foi machucada pela religião, me chama no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição. Vamos conversar, porque Deus te ama e Ele quer que você volte a entender que Ele é um Deus bom.